Capítulo 661. Frank Lee percebeu a anormalidade do German Sparrow e acrescentou com uma risada: eu tinha planejado ajudá-lo jogando algumas sementes. Infelizmente, não tenho como jogar tão longe. Jogar algumas sementes na tulipa negra? Estas águas possuem as auras remanescentes da Mãe Terra. Poderes Beyonder no domínio correspondente sofreriam mutação e atacariam a todos, sem identificar amigo de inimigo. Eu estava na tulipa negra naquele momento. Felizmente, você não os jogou. Klein de repente se lembrou do estado trágico em que o futuro havia sido colocado momentos atrás e como o pirata morto teve uma melancia na cabeça. Quando ele estava prestes a dar uma resposta curta para combinar com a personalidade de German Sparrow, ele de repente viu Ref Doyle aparecer das sombras, curvando as costas para vomitar. Este cara vomitou antes de seus joelhos ficarem frouxos quando ele se ajoelhou no convés. O GH. Ele finalmente vomitou uma poça de líquido verde amarelado. No meio dele havia um pedaço de carne meio podre, preto acinzentado, que ainda se contorcia um pouco. O GH. Ref Doyle continuou vomitando itens semelhantes. Ao ver isso, além de sentir um pouco de nojo, Klein sentiu-se significativamente aliviado. Ele estava inicialmente preocupado que o Bispo Vermelho Ref Doyle tivesse sido corrompido por comer coisas aleatoriamente. Mas pelo que parece, ele provavelmente isolou o que comeu sem realmente digeri-lo. Como esperado de um Bispo Vermelho que não está zangado, Klein suspirou silenciosamente. No momento em que ele planejava desviar o olhar do vômito, pensamentos de repente surgiram em sua mente. Fome rastejante já foi ativada. Ele precisa ser alimentado uma vez por dia. E não há estranhos aqui. Também não existe alimento ideal. O pirata que morreu não serve. Embora seus parceiros possam não colocar muito peso em seu cadáver, fome rastejante devora a alma. Eu me pergunto se esses pedaços de carne podem ser tratados como comida. No mínimo, contém uma tremenda quantidade de vitalidade, um cadáver que foi influenciado pela aura da Mãe Terra. Com isso em mente, Klein deu 2 passos à frente e ficou ao lado de Ref Doyle. Ele não suportou olhar para a poça de vômito quando instintivamente desviou o olhar para o grande mar que refletia a luz do sol além do navio. Então, estendeu a mão esquerda para um pedaço de carne preto acinzentada. A fome rastejante não reagiu porque não abriu a boca. Parece que ela não quer comê-lo. Por enquanto, mal posso usá-la para lidar com quaisquer perigos latentes. Se ainda não conseguir encontrar comida adequada quando o dia estiver quase acabando, jogarei-a acima da névoa cinza. Klein retraiu a mão, impotente, enquanto olhava para a cabine do capitão. O broche dourado na frente de Kettle floresceu com luz mais uma vez, materializando um espectro do sol que limpa os pedaços de carne preto acinzentada de Ref Doyle. A expressão desta almirante pirata não pareceu mudar. Ela parecia apenas um pouco cansada enquanto o tom roxo em seus olhos se tornava cada vez mais óbvio. Depois de confirmar que o navio havia zarpado novamente, Klein não ficou mais tempo enquanto se preparava para voltar ao seu quarto para trocar as roupas encharcadas. Anderson olhou para ele e abriu a boca com curiosidade. Cale-se. Klein falou antes que pudesse. O rumo dos acontecimentos o fez perder sua abotoadura Murloc, portanto, progressivamente considerou a pessoa atormentada pela má sorte uma visão dolorosa. Ele estava prestes a defini-lo como alimento para a fome rastejante. Tudo bem, Anderson levantou os braços, vou beber em silêncio. Klein o ignorou e entrou no quarto. Dentro de seu banheiro, ele pegou um amuleto de criação da água e o ativou com o antigo Hermes. Com uma banheira de água limpa, ele tirou todas as roupas e entrou.
A sensação gelada e o sol quente o acalmaram significativamente. Ele pegou uma caneta e papel que trouxe de sua mesa e escreveu uma declaração de adivinhação, a localização da abotoadura Murloc. Depois de recitá-lo 7 vezes, Klein se inclinou completamente, usando a frente da banheira como travesseiro antes de entrar no sonho. Em meio a um borrão acinzentado e a um mundo ilusório desconectado, ele viu um zumbi apodrecendo em diversas partes do convés. A abotoadura Murloc azul estava incrustada na carne da cintura esquerda do zumbi. Além do convés, estava escuro como o breu. Era impossível dizer onde estava o navio. Realmente está na Tulipa Negra. Klein abriu os olhos e chegou à conclusão. Espero que o almirante infernal não descubra. Dessa forma, posso usar esta abotoadura para localizar a Tulipa Negra. Não é um grande problema, mesmo que ele descubra. Contanto que Ludiwell não jogue fora a abotoadura e não haja muito atraso no tempo, posso usá-la para localizar seu navio. Porém, o local para fazer a adivinhação deverá ser acima da névoa cinza, e não do mundo real. Além disso, preciso interromper a adivinhação mais tarde para evitar que o almirante infernal se prenda a mim com a abotoadura ou até mesmo seja capaz de me amaldiçoar. Esse anel realmente parece um item deixado pela antiga morte. Sim, devo escrever ao Sr. Azik e informá-lo disso. Klein rapidamente lavou o corpo e saiu da banheira. Depois de se secar, vestiu um terno de cavalheiro comum em Loen. Primeiro ajustou seu inventário e lavou suas roupas antes de desdobrar um pedaço de papel e tirar o apito de cobre de Azik. Parado ao lado da mesa e olhando para os objetos nela, Klein hesitou quando estendeu a mão direita. A luz em seus olhos tremeluziu antes que ele guardasse o apito de cobre de Azik e o colocasse em uma pequena caixa metálica. Ele então isolou sua aura com uma parede de espiritualidade. Ele planejou convocar o mensageiro somente depois que deixasse estas águas e o futuro. Sofri uma grande perda desta vez. Felizmente, terminei de digerir a poção sem rosto. Agora posso apenas esperar o aparecimento das sereias. Sim, a situação real deste campo de batalha dos deuses é diferente do que eu imaginava. Na verdade, tem a aura da Mãe Terra. Deve ter sido deixado para trás mais tarde, caso contrário, é impossível que uma divindade não possa controlar sua própria aura. Nenhum dos 8 deuses antigos da Segunda Época exercia a autoridade do domínio da Terra. Existem alguns suspeitos entre seus deuses subsidiários, como a Rainha Gigante, a deusa da colheita Omibela ou a deusa da vida, que é subsidiária da ancestral dos vampiros Lilith. Esta é uma batalha com a participação de deuses subsidiários, ou realmente não era algo da Segunda Época? Klein sabia muito pouco sobre o campo de batalha dos deuses, então só podia adivinhar e ter alguns pensamentos fantasiosos. Ele se concentrou novamente enquanto começava a recortar algumas estatuetas de papel e desenhar nelas o símbolo secreto do louco. Pá! Klein levantou a estatueta de papel e a sacudiu. Chamas surgiram do nada enquanto a estatueta de papel queimava até ficar crocante. Ao fazer isso, ele poderia obter os efeitos desejados até certo ponto. Se desejasse melhores efeitos, teria que subir acima da névoa cinza para responder. Ele poderia usar a carta do Imperador das Trevas para agitar os poderes do espaço misterioso, juntamente com o anjo de papel para fornecer proteção. Com o apito de cobre de Azik e a garça de papel de Willowception interferindo na espionagem de uma existência suspeita, Klein voltou ao banheiro e terminou metodicamente o que precisava fazer. Depois de arrumar o quarto, colocou a fome rastejante e Tinder, e caminhou lentamente até o convés, preparado para observar seriamente o que estava ao seu redor, para não perder nenhuma pista de sereias.
Assim que saiu, viu Anderson Hood sentado encostado em um barril de álcool de madeira. Ele tinha uma expressão sombria enquanto sua aura convergia. Era como se estivesse pensando ou se sentindo melancólico. Ele realmente cumpriu sua promessa e tem bebido silenciosamente? Klein murmurou para si mesmo ao passar por Anderson. Anderson olhou lentamente para cima e perguntou como se estivesse em devaneio: "O álcool aqui é problemático?" Klein ficou surpreso ao responder seriamente: "Sim." Anderson ficou sem palavras. Esse sujeito é muito azarado. Seus poderes Beyonder falharam a ponto de ele não detectar o problema com o álcool? Os cantos dos lábios de Klein se contraíram enquanto ele avançava. No convés, muitos marinheiros estavam reunidos, observando Nina assumir o dever de sacerdote do Senhor das Tempestades. Ela estava organizando um velório para o pirata recentemente falecido. Depois de uma oração simples, Nina olhou em volta e disse: o desejo de Reverie era ser enterrado na montanha de sua cidade portuária após sua morte. Tem um pôr do sol lindo lá. Ele deseja ser cremado para não ser incomodado após sua morte. Santo Senhor das Tempestades, abençoe-o com paz eterna. Muitos dos marinheiros acreditavam no Senhor das Tempestades ao baterem no peito esquerdo com o punho direito. Klein não se aproximou enquanto observava silenciosamente a cena à distância. Após o término do velório, o cadáver do pirata Reverie foi reduzido a cinzas com a ajuda de um pergaminho. Klein suspirou silenciosamente enquanto desenhava interiormente uma lua carmesim. Durante o resto do dia, a luz do sol permaneceu brilhante, pois continuava sendo meio-dia. O futuro circulou em torno de várias ruínas enquanto se aventurava mais fundo nessas águas. Em algum momento, Anderson se recuperou e chegou ao lado de Klein. Ele lançou-lhe um olhar e apontou para os edifícios que estavam submersos à frente. Depois de passar por esta ruína e percorrer cerca de 10 milhas náuticas virando à esquerda, haverá uma chance de encontrar sereias. Finalmente, Klein estava prestes a responder quando o céu escureceu de repente. A luz solar posteriormente desapareceu. A noite havia caído novamente. Sem mais palavras, ele voltou para seu quarto e foi para a cama. Logo, viu-se acordado em seu sonho. Janelas limpas do chão ao teto estavam diante dele. Havia também mesas e cadeiras bem arrumadas, bem como estantes cheias de livros. Ele havia retornado ao local de onde havia deixado o sonho anteriormente. Estava de volta à biblioteca. À medida que o brilho do pôr do sol se aproximava, cobria cada objeto com uma leve camada de ouro. Klein avançou perplexo e chegou até a estante que folheava anteriormente. Não é de surpreender que ele tenha visto o livro dos feitiços e outros livros sobre misticismo. Klein planejou pegar o livro novamente e lê-lo rapidamente quando seu olhar de repente passou por uma estante à sua frente. Ele viu um livro de capa preta com o título Caderno 3 de Roselle. O Diário do Imperador? Um diário inteiro? Klein inconscientemente quis estender a mão. Nesse momento, o par de olhos misteriosos que observavam o convés e a si mesmo passou por sua mente, junto com o indivíduo que abriu a porta do salão de murais que Anderson Hood havia mencionado, bem como ele estava anormalmente inquieto no sonho. Klein retraiu o olhar e pegou o livro dos feitiços novamente. Ele chegou a uma mesa comprida, sentou-se e começou a folheá-lo rapidamente. De repente, ouviu passos se aproximando das profundezas da biblioteca. Klein instantaneamente ficou tenso enquanto levantava lentamente a cabeça. A primeira coisa que viu foi um par de botas de couro preto. Ponto.